Teologia da prosperidade não tem base bíblica. E nós vamos provar de acordo com os textos sagrados que realmente não tem base. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Vivemos em um tempo em que o evangelho tem sido reformulado para agradar o desejo humano, não para confrontar o pecado. A chamada teologia da prosperidade promete aquilo que o coração natural mais deseja: riqueza, conforto, sucesso e ausência de sofrimento. Mas a pergunta central não é se funciona, mas sim, isso é bíblico? Será que a teologia da prosperidade é bíblica? Será que existe base bíblica para pregar a teologia da prosperidade? Iremos provar, de acordo com os textos sagrados, que não tem base bíblica a teologia da prosperidade. A Escritura nos adverte: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Então nós temos que examinar tudo, exatamente tudo que nós ouvimos e vemos. Temos que analisar de acordo com os textos sagrados. O foco da teologia da prosperidade é o homem, não Cristo. A teologia da prosperidade ensina que Deus existe para realizar sonhos pessoais. Você pode ver que eles fazem campanhas de votos, onde as pessoas vão colocar fotos de casas, carros, motos, apartamentos, enfim, lanchas, helicópteros, para que Deus realize os sonhos dela. É muito comum isso nas campanhas das igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade. Fé é uma ferramenta de obtenção de bens, ou seja, através da fé você vai conquistar. O centro da vida cristã é ter, não ser transformado. Você pode ver que o objetivo número 1 são testemunhos de conquistas financeiras e não a transformação, o caráter da velha criatura para a nova criatura. Mas o ensino de Jesus é outro. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Totalmente ao contrário. Cristianismo bíblico começa com negação, não com autoexaltação. Cruz não é símbolo de conforto, é símbolo de morte do eu. Jesus ainda afirma: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Marcos 8:35. A teologia da prosperidade ensina a preservar a vida terrena. O evangelho ensina a perdê-la por Cristo. Note que é totalmente ao contrário os ensinos de Jesus com os ensinos da teologia da prosperidade. Jesus nunca prometeu prosperidade material aos seus discípulos. Nós nunca vamos encontrar uma passagem onde Jesus promete prosperidade financeira. Se prosperidade fosse sinal de fé, ou seja, de acordo com a fé a pessoa prospera, é isso que a teologia da prosperidade ensina, esses líderes ensinam, os apóstolos seriam ricos. Porque os apóstolos foram escolhidos a dedo, chamados, e eles tinham fé. E por que eles não eram ricos? Será que faltou fé para eles? O sofrimento seria exceção. E nós vimos e vemos nos textos sagrados que os apóstolos sofreram muito, os primeiros cristãos. A perseguição seria fracasso espiritual.
Se a pessoa fosse perseguida, então era porque ela era uma fracassada. E nós vemos nos textos sagrados que os maiores cristãos foram os que mais sofreram, os que mais foram perseguidos. Totalmente ao contrário dos ensinos que nós vemos hoje na teologia da prosperidade. Mas Jesus diz claramente: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Observe, Jesus não promete livramento das aflições, mas vitória em meio a elas. Ele não promete livrar, ele promete dar a vitória. Se a pessoa estiver nele, ele estará na pessoa. Então ele livrará, ele dará a vitória, não o livramento. A pessoa passa pela aflição, mas ela vence e sai mais forte. Ele também alerta: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. A teologia da prosperidade tenta servir aos dois. Jesus diz: é impossível. Note que quem diz que não tem como servir aos dois é Jesus e não eu. Então, se alguém não concorda, discuta com Jesus. O erro de usar promessas do Antigo Testamento fora do contexto. A maioria dessas campanhas da teologia da prosperidade, eles vão usar textos do Antigo Testamento, versículos isolados, fora de contexto, para fazer as campanhas e os votos, para dizer que o cristão tem o direito de prosperar financeiramente, que é uma promessa de Deus para que as pessoas prosperem. Vamos analisar. Muitos defensores da prosperidade citam textos como: o Senhor lhe dará abundância de bens. Há inúmeros textos que falam da prosperidade financeira no Antigo Testamento. Esse, por exemplo, o Senhor lhe dará abundância de bens, realmente está escrito em Deuteronômio 28. Mas entenda o contexto de Deuteronômio. Entenda o contexto completo. Mas essas promessas foram feitas à nação de Israel. Nós, gentios, não somos Israel. Dentro da aliança mosaica, a aliança que veio através de Abraão e a lei veio através de Moisés. Aquela aliança, a primeira aliança, haviam essas promessas para Israel, Antigo Testamento. Ligadas à terra, obediência civil e teocrática. Eram as 613 leis. Ali havia essa promessa que o Senhor daria abundância de bens aos nação de Israel que estavam debaixo da aliança mosaica, a primeira aliança. O Novo Testamento ensina que todas as promessas de Deus têm o seu sim em Cristo. 2 Coríntios 1:20. Em Cristo, a promessa maior não é riqueza material, mas perdão, nova vida, reconciliação com Deus. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Observe. Bênção espiritual, não financeira. Se você pegar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, como viveu a igreja primitiva, você vai ver que as bênçãos eram espirituais e não financeiras. O ensino apostólico, contentamento, não acúmulo. O apóstolo Paulo, longe de pregar prosperidade garantida, ensina: tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. O apóstolo Paulo, o que ele ensinou é totalmente ao contrário do que os líderes evangélicos ensinam nas igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade. O apóstolo Paulo ensinava: tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. Os líderes evangélicos que trabalham com a teologia da prosperidade ensinam a conquistar carro, moto, apartamento, carro importado,
ser empresário, isso e aquilo. Totalmente ao contrário dos ensinamentos dos apóstolos e de Jesus. E faz uma advertência severa. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. 1 Timóteo 6:9. Paulo também declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Note, ele não diz aprendi a determinar, mas aprendi a estar contente. Porque é muito normal nos dias de hoje os líderes dizem, olha, você tem que determinar. Você passa em frente a uma concessionária, você determina que aquele carro vai ser seu. Você passa em frente a uma casa, ela está lá com a placa de venda. Você determina que aquela casa vai ser sua e Deus tem que fazer, ele é obrigado a fazer. Como se Deus fosse um Aladim, um gênio da lâmpada, onde a pessoa pede, ele é obrigado a fazer. Totalmente ao contrário do Evangelho. Totalmente ao contrário esses ensinos. O verdadeiro propósito da fé cristã, a fé bíblica, não existe para garantir luxo, evitar sofrimento, produzir status. Então ela existe para quê? Ela existe para glorificar a Deus, transformar o caráter, conformar-nos à imagem de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Quem pensa assim não negocia o evangelho por dinheiro. Conclusão: um falso evangelho. A teologia da prosperidade promete o que Deus não prometeu. Usa a Bíblia como pretexto. Substitui arrependimento por recompensa. Troca a cruz por conforto. A Escritura é clara. Ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. O evangelho bíblico não promete uma vida rica na terra, mas vida eterna com Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Pessoal, agora sendo sincero, eu não vou citar o nome da cidade onde eu moro, mas aqui na minha cidade, há pessoas que estão há 10, 20, 30, 40 anos congregando nestas igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade. E detalhe, elas continuam com a vida financeira da mesma maneira de quando elas iniciaram, ou até pior. Porque tudo que elas ganham financeiramente, elas entregam na igreja, como dízimos, como oferta de sacrifício, como campanhas, propósitos, enfim. Tudo é feito na base do dinheiro e elas entregam e elas fazem. Porém, nada muda. Na cidade onde eu moro, eu sou sincero, eu conheço pessoalmente inúmeras pessoas que congregam nestas denominações e elas se sacrificam e continuam miseráveis financeiramente. Quem prospera, na verdade, são os líderes, porque eles recebem esse dinheiro, mas a pessoa mesmo ela não prospera. E talvez você possa até conhecer, não, mas eu conheço um caso onde a pessoa prosperou. Sim, se você procurar também no catolicismo, você vai conhecer pessoas que prosperaram. Se você procurar na Umbanda, você também vai conhecer pessoas que prosperaram. Se você procurar entre os ateus, você vai conhecer pessoas também que prosperaram. E diga-se de passagem, as pessoas mais prósperas financeiramente neste mundo, os magnatas, são ateus. Eles não servem nem a Deus, nem o diabo, eles não creem em nada e são prósperos. Então não é porque a pessoa foi numa igreja que ela prosperou, o que é difícil nessas igrejas, e acontecer é porque é Deus que está prosperando ela. Então abra os seus olhos.
Jesus está voltando.